Sou o Vander Morales, presidente do Sindeprestem e da FENACERT. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar, que vai trazer o tema hoje, os impactos da pandemia na reforma tributária. Nesse momento de muitas incertezas, muitas mudanças, muitas alterações legislativas, o nosso objetivo hoje é tentar clarear um pouco mais para o empresário e para o empreendedor da terceirização e do trabalho temporário essas mudanças para que os empresários possam gerir as suas empresas da melhor forma possível e aproveitar essas mudanças e esses impactos da área tributária nos seus negócios e que mantenham as empresas saudáveis. Nós estamos muito preocupados com o momento, estamos trabalhando, o nosso time e a nossa equipe do Sindeprestem e da FENACERT, sob o comando da Joelma Dantas, eles estão mobilizados para ajudar as empresas no dia a dia. Já fizemos aí convenções coletivas emergenciais, fizemos aí vários ofícios para a Secretaria do Trabalho, para os órgãos governamentais, prefeituras, governos estaduais, ajudando as empresas a passarem por esse momento difícil. A nossa preocupação é sempre a proteção às pessoas, preservando as empresas e os empregos. Criamos uma cartilha que está disponível em nossas redes sociais, em nosso site, que cria um novo protocolo de segurança para o trabalhador na prestação de serviço terceirizado e no trabalho temporário. As nossas empresas prestam apoio aos serviços hoje considerados essenciais. Então, esse protocolo de higiene e segurança e proteção ao trabalhador pode ajudar as empresas à manutenção desses empregos. Hoje recebemos para falar sobre o tema o especialista em direito tributário e direito constitucional, o Dr. Ricardo Godoy, que é formado pela Universidade de São Paulo. Dr. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo e uma boa palestra. Bom, pessoal, bom dia a todos aí, a quem está me assistindo aqui. Essa é uma iniciativa do Sindeprestem, né, como todos sabem. Sindeprestem é uma entidade patronal das empresas de trabalho temporário e serviços terceirizados aqui no estado de São Paulo. Salvo engano, a gente está inaugurando aqui o primeiro webinar do sindicato, e a ideia aqui é a gente, mais uma vez, tentar aqui ajudar no que for possível as demandas aí do setor e das empresas. O sindicato está trabalhando exaustivamente, né, na tentativa de buscar soluções aí para as empresas em decorrência dessa pandemia. O Departamento Jurídico do Sindeprestem está à disposição das empresas filiadas e associadas. Para isso existe o contato da doutora Joelma, que é a gerente executiva do sindicato. O e-mail dela é juridico@sindeprestem.com.br. Acredito que vocês já as conheçam. De qualquer forma, meu nome é Ricardo Godoy, sou advogado, presto serviço para o Sindeprestem há muitos e muitos anos, né, algumas décadas, e em função aí dessa realidade bastante diferente, para dizer o mínimo, que a gente está vivendo, a ideia é a gente só fazer aqui um resumo do que, teoricamente, a gente já tem de impactos aí na área tributária nesses últimos 60 dias, eventualmente dando uma ou outra opinião e deixando vocês à vontade para fazerem as perguntas que quiserem aqui via chat. Evidentemente que nem todas as perguntas, se forem muitas, eu vou conseguir responder, mas se não for possível, a gente pega aqui as perguntas e depois responde ou por e-mail, entre em contato com cada um de vocês se for preciso. Então, a gente já está aqui 11 horas e 2 minutos, né? Já vi que a gente já tem aqui umas 23 pessoas participando. Acho que eu já vou dar início aqui. Primeiro fazendo uma introdução, até para que, se eventualmente novas pessoas entrarem, elas não percam muito do que vai ser falado. Como a grande maioria aí das empresas já deve ter percebido, né, o governo federal, em especial o federal, se a gente for tratar aqui dos governos municipais, eu teria que tratar de muitos, né, porque afinal de contas a entidade congrega aí empresas do estado de São Paulo inteiro. Então,
não daria para a gente tratar só da cidade de São Paulo, ficaria faltando várias outras cidades que muitos de vocês aí talvez façam parte. E na realidade eu estou falando dos municípios porque em matéria tributária, né, as empresas aí do setor, em geral, na grande maioria delas, ou estão sujeitas aos tributos municipais, no caso o ISS, eventualmente IPTU, e aos tributos federais, né? Os tributos estaduais, eventualmente um ou outro recolhimento de ITCMD, mas não é o caso aqui, então a gente vai focar principalmente nos tributos federais, e em função disso, vocês devem estar acompanhando as diversas medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal, né? A meu ver, é uma opinião particular, ainda muito tímidas em relação à necessidade das empresas, a provável consequência que essa pandemia vai trazer, já está trazendo, né? E a tendência é que talvez piore nos próximos meses. Acho que as medidas são muito tímidas. Eu vou listar várias delas aqui, mas me parece que o que ainda falta são medidas no sentido de, efetivamente, não só trazer uma eventual prorrogação de pagamento de tributos, mas uma própria redução, né, de carga tributária, ainda que temporariamente. Não acho que o governo federal tenha endereçado o assunto ainda com o cuidado que o assunto merece, talvez por ainda ter dúvidas, né, sobre quanto tempo isso vai demorar, qual vai ser a consequência para a economia, mas acho que não há como esperar mais tudo isso que está acontecendo. A situação é realmente muito grave, né? E eu vejo aqui que muitas das medidas do governo federal são no sentido de prorrogar pagamento, mas o que significa que daqui a 3, 4 meses as empresas vão ter que estar recolhendo 2 vezes, né? O pagamento que deixou de ser feito agora e o pagamento do mês corrente daqui a 2, 3 meses. Então, acho que essa realidade ela vai trazer uma consequência muito danosa às empresas, e acho que muitas delas não vão conseguir assumir esse encargo dobrado ao longo do segundo semestre de 2020, e acho que então está faltando ainda para o governo ou um pacote de medidas ou uma tentativa de efetivamente reduzir a carga em relação aos próximos meses das empresas. Se eu pudesse, eu vou fazer um resumo aqui rápido, né, do que já houve de medidas do governo federal. Então, basicamente, a gente tem aqui a prorrogação de pagamento de diversos tributos, né, começando pelo PIS/COFINS, pela contribuição previdenciária sobre receita bruta, que as competências de março a abril vão ser recolhidas nas competências de julho a setembro, né? Então, dentro daquilo que eu falei na introdução aqui, você tem uma realidade de algumas, de simplesmente uma postergação do pagamento, né? Então, em julho, na competência de julho, as empresas vão ter que pagar a competência de julho e a competência de março, e assim por diante. Ou seja, vão ter que pagar 2 tributos no mesmo mês. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas o quanto o fluxo de caixa das empresas vai suportar esse pagamento. Então, isso de PIS/COFINS e contribuição previdenciária, tanto sobre a receita bruta quanto a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários, né? São os 4 tributos aí que tiveram a sua prorrogação feita para os meses de julho a setembro. Além disso, você tem a prorrogação dos parcelamentos, que é uma prorrogação mais recente, né? Então, a prorrogação para todos os parcelamentos da Receita Federal, tanto aqueles na Receita Federal quanto os inscritos em dívida ativa, foram postergados aí os próximos 3 vencimentos, maio, junho e julho, ou seja, os parcelamentos que vão vencer agora no final do mês, no mês que vem e em julho, vão ser pagos
nos meses de agosto, outubro e dezembro, né? Estão intercalados. De qualquer forma, volta a ser o mesmo problema de que nos meses de agosto, outubro e dezembro, as empresas vão ter que pagar 2 parcelas de parcelamento, quem tiver esses parcelamentos. Da mesma forma, o parcelamento do Simples, né? Que é uma resolução que saiu hoje, no sentido de também prorrogar o parcelamento do Simples Nacional, também para os mesmos meses, ou seja, os vencimentos de maio, junho e julho estão postergados para agosto, outubro e dezembro. Então, a gente já falou aqui da postergação de pagamento de PIS, COFINS, CPRB e contribuição previdenciária patronal, da postergação de pagamento dos parcelamentos da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do Simples. Houve também algumas outras medidas que não são de postergação de pagamento, mas que são medidas no sentido de alertar as empresas que, eventualmente, que estejam em atraso com parcelamentos, por exemplo, do Fundo de Garantia, pelo menos entre os meses de março a agosto, elas não serão excluídas do parcelamento. Da mesma forma, o governo federal também já deixou claro que, eventualmente, medidas de exclusão de outros parcelamentos não serão adotadas agora. A única medida que efetivamente, as únicas 2 medidas que acarretam redução de carga tributária, uma de menor impacto, que é a alíquota zero do IOF, de abril de 2020 até julho de 2020. Essa tem um impacto menor, né, porque acho que depende muito de quanto a empresa tem de movimentação financeira. E uma outra redução, válida a partir desse mês, a redução da alíquota do Sistema S, né? Aqui a gente deve estar falando eventualmente, das empresas que tenham recolhimento de SESC e SENAC, que originalmente de 2,5% sobre a folha de salários. Essa alíquota foi reduzida para 1,25%. Então, nos próximos 3 meses, né, competência de abril, que é paga agora em maio, competência de maio paga em junho, competência de junho paga em julho, há uma redução da alíquota propriamente dita de 2,5% para 1,25% sobre a folha de salários. Essa redução, eu já vou até fazer aqui um adendo, que na realidade houve uma ação judicial movida pelo SESC e SENAC em Brasília, onde eles obtiveram uma liminar para suspender essa redução, só que nosso entendimento, né, já inclusive feito por escrito, é de que essa liminar não se aplica às empresas, só se aplica na realidade às empresas situadas no Distrito Federal. Então, por mais que haja uma liminar aí dizendo que essa redução não valeria, nós entendemos que a consequência jurídica que ela só vale mesmo para as empresas que estão lá no Distrito Federal. Portanto, as empresas têm o direito de agora, no dia 20 de maio, referente à competência de abril, recolher esse tributo aí, que era de 2,5% sobre a folha de salários, pela metade, ou seja, a alíquota de 1,25%. Além disso, há também algumas medidas de postergação de obrigações acessórias, né? Então, começando pela própria declaração de imposto de renda pessoa física, né? Tudo bem que aqui a gente está se dirigindo principalmente a empresas, mas enfim, é uma questão importante, porque atinge praticamente todos nós, né? O prazo de 30 de abril foi prorrogado até 30 de junho, por enquanto. A DCTF e a escrituração fiscal digital contribuições, né, a EFD contribuições, também foram adiadas, né, nos meses de abril, maio e junho para julho. Então, na realidade, essas obrigações acessórias acabam, de alguma forma, também desafogando um pouco aí a função, principalmente da contabilidade das empresas, que tem um pouco mais de tempo para entregar, né, considerando que a grande maioria das empresas estão trabalhando em sistema remoto, em home office, ou
na melhor das hipóteses, com muito menos gente do que o necessário. Acho que, basicamente, são essas as medidas importantes, né, do governo federal. Como vocês puderam notar, eu fiquei aqui simplesmente listando normas que prorrogaram os pagamentos, os vencimentos. Só a questão do Sesc-Senac é que, efetivamente, houve uma redução da carga tributária temporariamente, né? E, inclusive, para quem precisar, depois pode procurar o jurídico do Sindeprestem. A gente vai disponibilizar todas essas normas que eu acabei de mencionar. Eu evitei aqui ficar citando o número delas, a data delas, não vejo muita necessidade, vai tornar essa nossa conversa aqui um pouco maçante, e isso tudo é muito fácil de solicitar lá no Sindeprestem, aos cuidados do jurídico. A gente tem uma lista disso tudo aqui para quem quiser checar cada uma das normas. Acho que, além de todas essas medidas do governo federal, né, o que tem de relevante é a aprovação de uma medida provisória que foi convertida numa lei, que é a Lei 13.988, agora em 2020, que criou uma figura nova aí no mundo do direito tributário, que é a tal da transação tributária, né? Pela primeira vez, o legislativo, né, permite a um órgão tributante que ele negocie com algumas condições determinadas dívidas tributárias. No entanto, muitos clientes têm nos consultado, né, sobre isso. Acho que já vale um alerta, de qualquer forma, que a transação tributária prevista nessa lei, ela se aplica exclusivamente aos débitos inscritos em dívida ativa da União, ou seja, os débitos efetivamente, os débitos que estão sob a Procuradoria da Fazenda Nacional, ou seja, os débitos na Receita Federal não são abrangidos por essa transação tributária. Essa transação tributária dos débitos da Procuradoria, ela é uma transação tributária, vamos dizer assim, um pouco mais detalhada. Ela tem 3 hipóteses, né, as transações, os tipos de débitos que podem ser transacionados. Há uma certa maleabilidade da Procuradoria para fazer as suas condições, né? Então, tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? O fato da lei não engessar demais essa negociação faz com que, ao mesmo tempo, a Procuradoria, se por um lado ela pode negociar de forma mais livre, por outro lado ela também pode impor condições mais rigorosas, o que possivelmente tornaria, eventualmente, essa negociação mais difícil. De qualquer forma, são muito poucos os casos em que essa transação se iniciou. A questão é muito recente, ela é muito detalhada, mas, enfim, para aquelas empresas que têm dívidas importantes na Procuradoria da Fazenda Nacional, ou seja, débitos ou parcelados, ou inscritos em dívida ativa e sendo cobrados em execuções fiscais, enfim, há hipóteses de negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional que antes não existiam. Ou seja, se até então o que existia era meramente um parcelamento em 60 meses, com garantia se o débito fosse acima de R$1 milhão, agora, na realidade, você tem outras alternativas. Então, caberia aí a cada empresa analisar exatamente qual a melhor solução para o seu caso e as consequências, obviamente, né? Consultar aí os seus advogados, porque não é tão simples assim, tem consequências, tem exigências. Então, de qualquer forma, em meio a esse caos que nós estamos vivendo aqui, ela não deixa de ser uma figura importante, um primeiro passo aí, vamos dizer, na tentativa do governo federal e talvez da própria Procuradoria, de flexibilizar um pouco a negociação de débitos. O que era feito até então, né, como a maioria de vocês deve conhecer, são esses parcelamentos em condições especiais que surgem
de tempos em tempos, né? O último deles, salvo engano, foi o PERT, que era o parcelamento especial, né, de regularização tributária, em que o governo aumenta o número de parcelas, reduz, dá desconto sobre o percentual de juros e multa. O primeiro deles foi o Refis, lá no início dos anos 2000, depois a gente teve tantos outros, uns mais parecidos com outros, uns com melhores condições, outros não. Então, era o que até então havia de solução que o governo propunha às empresas para solucionar uma eventual necessidade de equacionar os débitos, né, das empresas. E agora você tem a transação tributária. Isso não significa que não vá haver outro parcelamento em condições especiais, né? Já tem vários projetos tramitando no Congresso Nacional, mas, enfim, nós, como advogados, a gente não tem como cravar que vai haver um novo parcelamento ou não. Eu acho, sinceramente, mas essa é minha opinião só, inevitável. Se o governo continuar com essas medidas tímidas, que não acarretam redução na carga tributária, acho inevitável que um parcelamento desses acabe acontecendo. Não acho que a transação tributária vai resolver. A Procuradoria também está lidando com uma novidade. A Procuradoria não é um órgão tão fácil de negociar, então acho que talvez ocorra aí um outro parcelamento em condições especiais até o final do ano, no ano que vem, mas isso é só um exercício meu de achismo, né? Não acho que a gente tenha como garantir que isso vai acontecer, depende do Congresso Nacional e, enfim, é imprevisível. Vale também aqui mencionar para vocês que ao longo dos últimos 60 dias, muitas empresas foram à justiça na tentativa de prorrogar vários desses pagamentos de impostos, tanto de tributos federais quanto dos parcelamentos. Algumas porque ainda não havia as legislações prorrogando, outras porque queriam uma prorrogação maior, prorrogação por 6 meses, prorrogação por 9 meses, às vezes até um ano. Essas medidas judiciais foram muitas, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar em uma ou outra liminar, mas são liminares que depois todas foram cassadas, a grande maioria. A tese não vingou no judiciário, o judiciário quase que formou uma opinião unânime de que não cabe ao judiciário decidir prorrogação de pagamento, que ele estaria fazendo o papel do legislador e não é essa a função dele. Então, há inclusive liminares cassadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Toffoli. Então, assim, essa foi uma tentativa. Algumas delas foram substituídas por legislações, que são as que eu citei aqui, que acabaram prorrogando determinados vencimentos, mas outras, por exemplo, há empresas que tentaram adiar o pagamento do ISS, né, nos seus respectivos municípios. A grande maioria não foi feliz, não conseguiu. E em relação ao ISS, eu até desconheço legislações municipais que tenham prorrogado o pagamento. Que eu saiba, as empresas continuam aí obrigadas ao pagamento em dia do ISS, mas isso varia muito de município para município. Como aqui, às vezes, a gente está falando para diversos municípios, isso não se aplicaria a algum deles. Essas prorrogações todas que eu mencionei aqui, todas têm data para acabar, né? E todas têm um período muito curto. A gente está falando aí praticamente de tributos e parcelamentos que venceram aí no mês de abril até no máximo o mês de julho. Ou seja, são prorrogações que vão acabar e que não sabemos se serão prorrogadas ou não, né? Acho que isso, eu até entendo essa temporariedade dessas legislações, porque afinal de contas nem o governo federal tem como adivinhar como é que estará a situação, né? Principalmente da pandemia aqui no Brasil, da evolução do vírus até até muitos meses para frente. Então há uma expectativa aí que todo mundo vai ter que acompanhar para saber se eventualmente até o vencimento dessas legislações, se elas vão ser prorrogadas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui primeiro, já que é o
o do próprio declaração de imposto de renda da pessoa física, né? O prazo é 30 de junho, não sei se até lá o país já vai estar operando normalmente, então acredito que vamos ter que acompanhar aí para ver se realmente isso vai se efetivar ao longo do tempo. De resto, pessoal, assim, acho que já falei aqui mais de 20 minutos. A ideia do sindicato era dar esse overview aqui para vocês. A grande maioria provavelmente já conhece essas legislações, já sabe exatamente tudo isso que eu falei. O que eu tentei aqui foi fazer um resumo. Então, a ideia é focar na área tributária, né? Estou até vendo aqui uma primeira pergunta, mas essa pergunta, em tese, não me parece ser da área tributária, e acho que outros webinars devem acontecer aí ao longo desse mês. A Joelma depois, né, o Sindeprestem depois deve divulgar em outras áreas, área trabalhista, eventualmente de contratos e assim por diante. Como eu reiterei aqui no começo, o jurídico está muito empenhado em tentar ajudar, não só o jurídico, a própria entidade, né, em tentar auxiliar aí as empresas no que for possível nesse quadro aí bastante estranho e diferente que a gente está vivendo. De qualquer forma, deixo vocês aqui à vontade. Se quiserem perguntar, essa é uma transmissão ao vivo, mas ao mesmo tempo ela é isolada, né? Eu sou só eu aqui estou falando, então caso alguém tenha alguma pergunta, que faça aqui no chat, ou eventualmente, como sugestão, tem o jurídico do sindicato, se vocês depois quiserem fazer as perguntas por e-mail, né? Eu já até falei o e-mail aqui do jurídico no começo da transmissão, jurídico@sindeprestem.com.br, e se essas perguntas forem endereçadas lá, a gente vai poder analisar e responder com calma, porque estou vendo aqui que, por enquanto, nenhuma pergunta. Vou deixar aí mais uns 2, 3 minutos aí para vocês à vontade, para se eventualmente alguém mais quiser fazer alguma pergunta. Então, muitas pessoas aqui dando bom dia, como eu reitero aqui o bom dia a todos, que esse momento difícil aqui que todos estamos vivendo, ele passe o quanto antes, né? Mas que de qualquer forma eu estou aí à disposição. Vou esperar aqui, aguardar uns 2, 3 minutinhos. Se não houver nenhuma pergunta, vou encerrar a transmissão aqui, porque teoricamente a ideia que foi passada já foi transmitida aqui, né? Tem uma pergunta aqui interessante: se foi apresentada ao governo alguma solicitação do setor para redução? Acho que sim. Eu não sei responder essa pergunta, porque na realidade isso teria que ser respondido pela diretoria e pela presidência. Me parece que sim. Pena que essa transmissão é isolada. O presidente está nos assistindo aqui, acabei de receber o bom dia dele aqui, mas se ele até quiser me escrever, eu posso repassar para vocês, mas eu confesso que eu não sei precisar se houve alguma solicitação do setor para redução dos encargos, né? Muito se tem falado, se desenterrou novamente, aí não sei se vocês têm acompanhado, uma possível redução de encargos sobre a folha de salários, né? O governo, ele patina muito nesse assunto. No início do ano, no final do ano passado, havia uma tendência do governo de querer reduzir os encargos sobre a folha em troca de uma eventual CPMF, né, um tributo sobre movimentação financeira. O então secretário da Receita Federal acabou caindo, o então secretário Marco Sintra. Me parece que há muita restrição no governo em relação a criar uma outra CPMF novamente,
Mas recentemente, aí nos últimos dias, hoje mesmo eu estava lendo os jornais, vendo as notícias, o próprio ministro Paulo Guedes volta a mencionar o fato de que a redução de encargos teria que acontecer de alguma forma. Então, ainda não há como a gente precisar se isso vai acontecer ou não vai. Tem uma outra pergunta aqui com relação às medidas, se elas de redução e suspensão do trabalho, né? Se tem alguma perspectiva de prorrogação. De novo, eu peço escusas, mas essas medidas, elas não envolvem a área tributária, né? E acredito que será objeto aí do webinar da área de direito do trabalho. Que eu saiba, ainda essas medidas não foram postergadas, né? O próprio presidente aqui está me perguntando se, com relação a liminar do SESC, as empresas podem continuar. Eu cheguei a comentar aqui, Wander, há uma liminar em Brasília contra a redução do sistema S de 2,5 para 1,25, mas essa liminar, nós entendemos que ela não se aplica às empresas, aliás, ela só se aplica às empresas situadas no Distrito Federal. Então, entendo que ela não se aplica a nenhuma das empresas aqui do Sindeprestem e, portanto, as empresas podem recolher normalmente o tributo com o desconto dado pela medida provisória, que é o desconto de 50%, né? Ou seja, a alíquota que era de 2,5% passa a ser de 1,25%. O presidente também me esclarece aqui que mais ou menos o que eu havia dito, o Sindeprestem, a categoria está sim, fez sim um pedido formal junto ao Congresso Nacional e junto ao governo federal de um novo parcelamento em condições, além da redução dos encargos sobre a folha, também de um outro parcelamento. Realmente a preferência do ministro Paulo Guedes é desonerar a folha, o Wander, o presidente, está aqui alertando, eu já havia comentado isso com vocês. Então, assim, gente, acho que é mais ou menos isso, né? Infelizmente, a maioria das questões colocadas aqui, elas não resolvem a vida de ninguém, né? No máximo, elas dão aí um fôlego de 30, 60, 90, às vezes 120 dias nos prazos de vencimento. Insisto, o que eu disse aqui na abertura, acho que as medidas ainda são muito tímidas, acho que o governo precisa agir o quanto antes, porque eu acho que o que vem por aí vai exigir das empresas muito mais do que simplesmente postergar pagamento, fazendo com que os pagamentos se encavalem depois no segundo semestre, justamente quando a economia talvez queira começar a voltar. Então, acho que as medidas são tímidas mesmo. Já tive essa conversa com outros membros até do próprio governo, eles alegam que as medidas são tímidas porque ninguém sabe direito ainda até onde isso vai, mas sinceramente acho que quando você pega o histórico, né, mundial de todos os outros países que estão enfrentando e que enfrentaram a mesma situação que a gente, talvez mais uma vez a gente esteja liderando aí, infelizmente, como o país com as medidas mais tímidas de todas em relação à área tributária. Acho que esse assunto vai ter que ser endereçado de alguma outra forma, coisa que ainda não foi. Enfim, acho que o recado está dado, né? Acho que a ideia era essa. A gente pede desculpa aí para vocês, é o primeiro webinar do Sindeprestem, então acho que eventualmente tem coisas para melhorar, e de qualquer forma a gente já está aqui há mais de meia hora. Tem uma última pergunta aqui, e acho que depois dessa pergunta eu vou encerrar, tá? Para a gente não ficar aqui durante muito tempo. Se perguntando aqui, um espectador me perguntando se muitas empresas têm liminares a favor para recolher impostos sobre a taxa de serviço, e se eu acho que vale a pena, principalmente PIS, COFINS e CSL.
Acho que aqui vale até um comentário que diz respeito não muito ao objeto aqui do webinar, que era os impactos da pandemia na área tributária. Mas aproveitando que a pergunta foi feita, eu vou só fazer uma observação rápida. Durante muitos anos, quem milita nessa área sabe que era uma briga muito grande do setor para recolher os impostos sobre a taxa de serviço, principalmente no fornecimento de mão de obra temporária. Tanto o ISS quanto o PIS e COFINS. A jurisprudência, né, a justiça, ela variou muito as decisões, né? Houve épocas em que a jurisprudência era contra, depois a jurisprudência ficou a favor das empresas e depois ela acabou se consolidando em sentido contrário às empresas. Hoje, a legislação, por exemplo, e a tributação, né, o judiciário não aceita o pagamento do PIS e COFINS, por exemplo, sobre a taxa de serviço. Essa é uma questão que já tem até julgamento no STJ com efeito repetitivo. No caso do ISS, também, só que recentemente há uma legislação que mudou alguns conceitos aí envolvendo a relação do trabalho temporário com o tomador do serviço, e por conta disso surgiu uma eventual nova possibilidade de se discutir. Ou seja, de voltar a discutir a incidência do PIS, COFINS e ISS sobre taxa de serviço. Essa é uma questão ainda muito embrionária. O Sindeprestem está ajuizando algumas ações em relação ao ISS, ou seja, discutindo em alguns municípios estratégicos esta ação. Em breve a gente deve ter algumas novidades sobre isso. Isso vai ser divulgado para vocês, qualquer que seja o teor das decisões, mas de qualquer forma acho que é uma decisão de cada empresa, né? Se tem uma liminar, se vai usar, se quer entrar com ação. Eu particularmente acho hoje as teses difíceis. Hoje eu não recomendaria que se entrasse com essas ações, até pelo menos a gente tem um cenário um pouco diferente dessa nova legislação. Enfim, acho que é isso. Agradeço aí a participação de todos, o tempo aí de vocês. Em nome do sindicato aqui, agradeço mais uma vez. Aqui o diretor Paulo Magalhães também está agradecendo. Então, queria agradecer, mais uma vez pedindo escusas aí pelo ineditismo, né? E evidentemente que a gente deve ter coisas aqui para melhorar. E aí, com o passar do tempo, a gente vai... espero que também não seja muito tempo, né? Mas talvez esses webinars tenham vindo para ficar, afinal de contas é muito mais fácil de acessar, né? As pessoas não precisam se deslocar, talvez a gente se acostume a fazer isso para sempre. De qualquer forma, eu queria deixar mais uma vez aqui o meu agradecimento também pelo convite, né? Ao presidente, à diretoria, à Joelma, e reiterar aqui que a Joelma e a diretoria estão à disposição, o jurídico, para tirarem as dúvidas aí que vocês quiserem, tá? Fiquem bem aí e nos encontramos numa próxima. Um grande abraço.